Som, som, som. Você me ouve. E agora, você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Riz por aqui pra gente resolver juntos a questão número 76, do Enem PPL de 2016. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Questão do Enem, a estratégia é começar de baixo para cima. As motos atingem o solo simultaneamente, por quê? Então a gente vai ter que dar uma justificativa. E que motos são essas? A gente vai encontrar no enunciado. Para um salto no Grand Canyon usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior. Então uma tem massa M e a outra tem massa 3M. Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto, as motos deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante em que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. Então esse é o contexto e é a partir dessa história que a gente vai atrás da resposta da questão. Vem, eu deixei uma figurinha pronta aqui para a gente conversar e analisar o que está acontecendo aí com essas motos do momento que elas são abandonadas ali do precipício até o momento que elas vão chegar no solo. Os paraquedistas já pularam, já soltaram elas e elas estão seguindo aqui com velocidade horizontal. A velocidade da moto 1, a verdinha, eu vou falar que é V1. E a velocidade da moto 2, a azulzinha, eu vou falar que é V2. São 2 velocidades horizontais. E eu não faço ideia de qual é a relação entre elas. Se elas são iguais, diferentes, uma é o dobro que a outra, não sei. O que a gente sabe das motos é uma relação das massas. A gente pode falar que essa moto 2 aqui, ela tem uma massa 3 vezes maior que a moto 1. Foi dito no enunciado. Então vou deixar aqui pra gente, ó. A massa da moto 2 é 3 vezes maior que a massa da moto 1. Aqui é uma relação entre as massas das motos. Beleza? Bom, o que vai acontecer com elas? A gente tem aqui nas nossas mãos um exercício de lançamento horizontal. Vamos recordar as características desse movimento para entender o que vai acontecer com as motos? O lançamento horizontal é um movimento que começa com um corpinho com velocidade horizontal e esse corpinho ele se encontra a uma certa altura. Aqui a altura a gente pode pensar que é a altura do precipício, né? Vou chamar essa altura aqui de H. E aí esse corpinho ele é lançado horizontalmente e 2 movimentos vão compor o que a gente chama de lançamento horizontal. Por quê? Porque na horizontal, desconsiderando a resistência do ar, a velocidade dessas motos vai ser mantida constante. Enquanto elas andam na horizontal com velocidade constante, elas vão começar a cair, porque não vai ter mais o chão debaixo delas. E quem puxa elas para baixo é a aceleração da gravidade. A gente tem uma aceleração da gravidade G que faz com que elas ganhem velocidade na vertical. Inicialmente, a velocidade vertical delas é 0, mas à medida que elas vão caindo, elas vão ganhando essa velocidade. E aí o movimento que elas vão descrever é um movimento que tem como trajetória um arco de parábola. Essas motos vão cair em algum lugar por aqui. E vão cair juntas, no mesmo instante de tempo. Elas chegam ao solo no mesmo instante de tempo. E é isso que a gente precisa justificar. Por que elas chegam juntas no mesmo instante? Vem, deixa eu aproveitar e desenhar com você aqui a trajetória. A trajetória é um arco de parábola. E quando a gente fala do lançamento horizontal, a gente vai decompor o movimento em 2. A gente vai pensar que na horizontal nós temos um movimento com velocidade constante. Na horizontal a gente tem movimento uniforme, uma vez que não tem a aceleração. Enquanto na vertical, como tem a aceleração da gravidade, e essa aceleração é uma aceleração constante, a gente vai ter movimento uniformemente variado. Aqui nesse caso a gente ainda poderia falar que o movimento uniformemente variado acelerado, porque na vertical elas vão ganhando velocidade. Beleza? Vem cá. O tempo que leva para elas chegarem no solo não é o tempo que leva para elas caírem essa distância h? Então, se eu estou falando dessa distância h na vertical, para encontrar esse tempo para chegar no solo, eu vou ter que olhar para o movimento que acontece na vertical. Eu vou ter que olhar para movimento uniformemente variado.
O que a gente sabe de movimento uniformemente variado? Sorvetão, Voat e Torricelli. Uma dessas equações permite descobrir quanto tempo leva para as motos chegarem até o chão. E é isso que a gente vai fazer agora. Vem comigo? Eu vou colocar uma trajetória para o nosso movimento na vertical. E a trajetória é a gosto do freguês, tá? Eu escolhi a minha trajetória orientada positiva para baixo. Então as posições elas crescem à medida que o corpinho vai descendo. Vamos colocar a posição inicial das motos lá no alto do nosso penhasco como sendo a posição 0. E quando elas chegam no chão, vai ser a posição igual a H. Elas caíram uma distância H. Então aqui é 0 e aqui é H. Se eu coloquei a minha trajetória orientada para baixo, como a gravidade também está para baixo, a gravidade vai entrar positiva nas equações do MOVE, do movimento uniformemente variado. Para encontrar o tempo de queda, eu vou escrever um sorvetão. ΔS, vamos na versão alternativa, é igual a V0t mais AT² dividido por 2. Nesse problema, o que as motos vão andar na vertical é a altura H. Na vertical, elas começam com velocidade igual a 0. Na vertical é um movimento de queda livre. 0 vezes o tempo de queda. Mais a aceleração da gravidade G, tempo de queda ao quadrado dividido por 2. Esse termo aqui vai dar 0, então H é igual a G, tempo de queda ao quadrado dividido por 2. E se a gente isolar o tempo de queda, olha a expressão que a gente vai encontrar. O tempo de queda vai ser igual a raiz quadrada de 2H sobre G. Isso é um atalho que você pode guardar, tá? Porque é uma fórmula que vale sempre que a gente tem um exercício de queda livre. E essas motos na vertical fazem queda livre. A velocidade inicial é igual a 0. Perceba que esse tempo de queda, o tempo que leva para elas chegarem até o solo, depende só da altura H e da aceleração da gravidade. As duas motos não caem do alto do mesmo precipício. O H é o mesmo para as duas. E as duas motos não estão sujeitas à mesma aceleração da gravidade. Se for aqui na Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se o H é o mesmo e o G é o mesmo, o tempo de queda vai ser o mesmo. E com isso a gente consegue marcar qual é a alternativa correta. Vamos lá? Dá uma olhada nas alternativas. Procure uma alternativa que fala que o tempo de queda é igual porque elas caem da mesma altura ou porque elas estão sujeitas à mesma aceleração. Quando a gente olha para a letra D, elas adquirem a mesma aceleração durante a queda, aceleração essa que é a gravidade, a gente encontrou a alternativa correta. E para a gente ter paz de espírito, vamos entender por que as outras alternativas estão erradas? Letra A, porque as motos possuem a mesma inércia. A inércia de um corpinho, a dificuldade de alterar o seu estado de movimento, é medida pela massa do corpinho. Lembra que a gente tem essa relação aqui entre as massas? Uma massa é 3 vezes maior do que a outra, então uma moto tem 3 vezes mais inércia que a outra. As inércias não são iguais. E isso, mesmo que fosse igual, também não justificaria o porquê do tempo de queda ser igual, porque o tempo de queda não depende da massa. Segue. Estão sujeitas à mesma força resultante. Aqui, a força resultante sobre elas não é a mesma. Enquanto essas motos estão caindo, qual é a força que atua sobre elas? Enquanto elas estão caindo, a única força atuando em cima delas, uma vez que a gente descartou a resistência do ar, é o peso, né? Então a gente tem aqui o peso da moto 1 e o peso da moto 2. Como é que a gente faz para calcular peso? Peso não é massa vezes gravidade? Se o peso é a massa vezes a gravidade é a mesma para as duas, mas as massas são diferentes. O peso de uma é 3 vezes maior que o peso da outra. Então a força resultante sobre uma é 3 vezes maior que a força resultante sobre a outra. Também não é aqui a letra B. Letra C. Tem a mesma quantidade de movimento inicial. Bom, sabe o que é quantidade de movimento? Quantidade de movimento é o produto de massa por velocidade. Aqui, para as quantidades de movimento serem iguais, a gente tinha que garantir que M1 vezes V1 é igual a M2 vezes V2.
e a gente não sabe a relação das velocidades. A gente precisaria que uma moto tivesse uma velocidade 3 vezes menor que a outra para compensar o fato de uma massa ser 3 vezes maior e aí sim as quantidades de movimento serem iguais. E ainda assim, o fato da quantidade de movimento ser igual não justifica elas chegarem juntos no chão. Então aqui a gente pode descartar a letra C. E letra E? São lançadas com a mesma velocidade horizontal. A velocidade de lançamento não interfere no tempo de queda. O tempo de queda só depende da altura e da aceleração da gravidade. Então, assim, a gente também pode descartar a letra E. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!